A unção para curar, parte 2. Um poder transferível. O Espírito Santo, no entanto, flui como a eletricidade ou a água. Pode fluir de uma pessoa para outra. Logo, esse poder da cura não somente é uma substância tangível e uma materialidade celestial. Esse poder é transmissível ou transferível. Pode ser transmitido de uma pessoa para outra ou transferido de uma pessoa através de outra. Parece claro que Jesus fez assim quando ele chamou seus 12 discípulos e lhes deu poder. Mateus capítulo 10, versículo 1 está escrito: E tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 34, que Jesus tinha o Espírito sem medida, de modo que quando ele enviou os 12, ele lhes deu poder. Onde ele obteve esse poder? Vimos em Atos capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Frequentemente, mesmo no ministério, alguma coisa é transferida de uma pessoa para outra. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 34 que Josué tinha o mesmo espírito de sabedoria que Moisés tinha, porque esse lhes tinha imposto as mãos. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, está escrito: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. Parece claro que parte da unção que Moisés recebera com sabedoria e poder espirituais foi transferida para Josué mediante a imposição de mãos, pois o poder de Deus é transferível. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus disse aos 70: Eis aí, vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A palavra grega, que aqui é traduzida, preferida, Jesus está enviando os discípulos para realizar as mesmas obras que ele mesmo realizara. Ele curava os enfermos e expulsava os demônios pelo poder de Deus. Seus discípulos iriam fazer essas coisas mediante seu poder humano? Não, pois se tivesse aquela capacidade, já estariam pondo em prática. Jesus deu autoridade e poder aos seus discípulos para sair com a missão de curar e libertar pessoas. Em Marcos capítulo 9, vemos que nas suas viagens descobriram alguém que, sem ter recebido o poder de Jesus, estava expulsando os demônios pela fé. Proibiram-no de fazer assim e voltaram para relatar a Jesus esse caso. Jesus disse, no entanto: Não nos proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Marcos capítulo 9, versículo 39. O homem estava expulsando demônios em nome de Jesus, sem querer conhecê-lo. Para Jesus não o conhecia nem o tinha chamado. Ele não dissera: Eu te autorizo, eu te dou poder. O homem tinha estado em alguma das campanhas de Jesus e tinha fé suficiente para expulsar demônios. Note que ele os expulsara pela fé. Quando os discípulos ministravam, eles o faziam com a unção. Podemos produzir o mesmo resultado pela fé que produzimos mediante a unção? Não vale a pena haver discussões e divisões a respeito. Algumas pessoas que ministraram sobre a unção nada sabem a respeito da fé. Foi esse um dos problemas principais que tivemos nos dias do grande reavivamento de cura divina nos Estados Unidos em 1947 a 58. Quase todos os evangelistas da cura divina
estavam ministrando sobre a unção, mas alguns deles sabiam bem pouco a respeito da Bíblia. Fazia alguma das declarações mais tolas que já se ouviu no tocante à Bíblia. A maioria dos pastores envolvidos nesse movimento pertenciam à organização Voz da Cura Divina. Sempre tínhamos uma convenção no Dia de Ações de Graça. Durante nossas convenções na Filadélfia, em 1957, falei a alguns dos irmãos, depois de todos aqueles elementos terem deixado a obra, e ainda estarem lá fora ministrando entre o povo. Todos se foram, menos um ou dois entre nós, e ainda estou ministrando. Por quê? Porque percebi a diferença entre ministrar sob a unção e ministrar pela fé. E ministro das duas maneiras. O que aconteceu aos demais? Os próprios pregadores ficaram enfermos, um após outro. Eram homens que tinham sido poderosamente usados por Deus para fazerem coisas maravilhosas, mas somente ministravam sob a unção. Alguns deles foram conversar comigo depois de ficarem doentes. Certo homem disse: essa unção, esse dom ou ministério que tenho, funciona em favor de outras pessoas, mas não funciona para mim. A unção sempre está presente para ministrar a outras pessoas. Por que não funciona para mim? Perguntou. Falei: Deus não deu o ministério de apóstolo para ministrar ao próprio apóstolo. Ele o deu para ministrar ao corpo de Cristo. Você terá de receber sua cura com os demais entre nós, pela fé. Senão, terá de passar sem a cura. Olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Nesse caso, respondeu: acho que teria de passar sem, porque nada sei a respeito da fé. Falei: você deveria ter escutado quando alguns entre nós, que sabemos mesmo a respeito da fé, estávamos pregando e ensinando. Estou pensando em outro desses homens. Certa noite trouxeram ao culto dele 5 adultos de uma escola para surdos e mudos. Todos os 5 foram curados imediatamente. Impus as mãos numa senhora cega. Imediatamente seus olhos foram abertos. Outra mulher foi levada para lá numa maca. O médico a desenganara e falara que morreria. Foi curada instantaneamente. Apesar disso, o pregador não tinha o mínimo conhecimento da Bíblia no tocante à cura. Certa noite quase caí da cadeira quando ouvi uma declaração que o pobre coitado fez, e depois ficou doente. A unção vinha sobre ele e ele ministrava dessa unção, e alguma das coisas mais maravilhosas que se pudesse imaginar aconteciam, e então a unção levantava voo. A unção não permanece sobre as pessoas numa manifestação incessante, senão ficariam fisicamente esgotados. Ninguém aguentaria. É como pegar um fio elétrico ligado. Não é possível ficar segurando para sempre. Já tive sobre mim uma unção tão forte que fiquei vibrando. Fiquei fisicamente sacudido debaixo da unção. Até mesmo meus olhos pularam nos soquetes. Já recebi uma unção tão forte que nem sequer conseguia ver os ouvintes. Pensava que eu estava olhando diretamente para eles, mas eu nem sequer tinha consciência da presença deles, porque tinha passado para essa outra dimensão. Obtenho mais resultado quando passo para lá, mas não aguento por muito tempo. Meu corpo continua sendo mortal e não consigo aguentar. Às vezes preciso dizer ao Senhor: Senhor, desliga essa unção, desliga mesmo. Não aguento mais, não dá para suportar mais. Há algum tempo estávamos jantando com colegas no ministério
e conversávamos a respeito da unção da cura para a cura. O evangelista disse: no decurso dos anos, sempre ia entrando e saindo, costurando, no tocante à unção para a unção. Nem sempre possuía aquela unção, mas em tempos mais recentes, ela voltou a mim. Às vezes estou sentado aqui na sala à noite conversando com minha esposa, e quando me levanto da cadeira na hora de ir para a cama e entro no dormitório, é como se tivesse entrado num quarto cheio de glória. Ela me cobre inteiramente e quase demais para mim. É a unção para curar. Preciso dizer: Senhor, desliga, não suporto mais. Sei exatamente o que ele quis dizer com isso. Fisicamente, simplesmente não aguentamos. Jesus tinha o Espírito Santo sem medida. Se eu receber uma medida um pouco grande demais, não conseguiria aguentar. O Espírito sem medida. A razão por que Jesus podia ter o Espírito sem medida é porque seu corpo não era mortal. Sim, ele podia ser tentado em todas as coisas, assim como nós somos, porque ele realmente era humano. Era, porém, como Adão era antes de pecar. Adão podia ser tentado, mas antes de Adão pecar, seu corpo não era mortal, nem imortal. Por outro lado, Adão precisava sustentar aquele corpo humano por meio da alimentação. Se o corpo do Adão fosse mortal, teria sido sujeito à morte. Mas Adão originalmente não estava sujeito à morte. A palavra de Deus diz que a morte nos afeta quando pecamos. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. A morte não passou à humanidade, a não ser depois de Adão ter pecado. Foi por isso que não era possível que Jesus fosse morto antes dele ter sido feito pecado em nosso lugar. Jesus disse: ninguém atira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João capítulo 10, versículo 18. Certa vez, uma multidão irada estava para precipitá-lo do cume de um monte em Nazaré, a fim de matá-lo. Mas ele passou pelo meio deles e retirou-se. Lucas capítulo 4, versículo 29 ao 30. Depois, porém, no jardim do Getsêmani, quando ele tomou sobre sua natureza espiritual os nossos pecados e doenças, seu corpo se tornou mortal e tornou-se possível matá-lo. Durante todo o seu ministério terrestre, Jesus tinha o Espírito Santo sem medida. Imagine só, Jesus tinha o Espírito sem medida, e o Espírito podia fluir por ele sem perturbá-lo nem afetá-lo. Voltemos à ilustração que o Dr. Lake ofereceu, dizendo que a eletricidade é o poder de Deus na dimensão natural. Fisicamente podemos aguentar um pequeno choque elétrico e às vezes um pouco de eletricidade estática. Nós o sentimos e nos afastamos. Não afeta nosso corpo, se porém agarrarmos uma lâmpada elétrica em curto-circuito e aquela potência nos atinge. Pulamos e gritamos. Não podemos ficar segurando aquela lâmpada. Na realidade, até mesmo 110 volts pode nos matar em determinadas circunstâncias. E se passarmos para uma voltagem maior, ele poderá nos fritar o couro. Consigo aguentar apenas determinada quantidade de unção e não a suporto por muito tempo. Às vezes tenho a sensação de estar para cair. Parece que minhas pernas estão sumindo debaixo de mim. Minhas mãos formigam e às vezes meu corpo inteiro formiga. Às vezes a unção nas palmas da minha mão arde como fogo. Quando o Senhor apareceu a mim naquela primeira visão em 2 de setembro de 1950, naquele reavivamento em acampamento de Ocklawaha, em Texas, ele tocou nas palmas das minhas mãos
com o dedo de sua mão direita, e elas começaram a arder, como se houvesse ali um carvão em brasa. Não era um mero calor, era a sensação de queimadura. Durante 3 dias e 3 noites, minhas mãos ardiam ao ponto de eu as esfregar juntas, procurando obter algum alívio. O que havia de especial nessa unção foi a dimensão adicional. É a mesma unção, mas em medida diferente. Trata-se do mesmo Espírito Santo. Existem muitos espíritos no mundo, mas são espíritos demoníacos. Não nos interessamos por eles, nem temos medo deles, porque temos autoridade sobre eles. Jesus nos deixou saber: se aquela unção nos deixar, deveremos jejuar e orar até que ela volte. Se pois a unção ficar mais fraca, jejua um pouco e ora um pouco mais, e ela voltará com toda a sua força. Uma unção especial. Ele disse: ajoelhe-se diante de mim. E ajoelhei-me diante dele. E ele pôs a mão na minha cabeça e disse: chamei-te e te ungi e te dei uma unção especial para ministrar aos enfermos. Em seguida falou: levanta-te e fica de pé. Você compreende que essa não é uma única maneira de ministrar cura aos enfermos? Respondi: sei disso. Já há muitos anos que eu faço de vários modos. E conversávamos a respeito dos modos diferentes. Em seguida ele me disse: essa unção não funcionará a não ser que você conte às pessoas exatamente aquilo que lhe falei. Porque ele desejaria que eu fizesse assim? Há um princípio envolvido nisso. Já o notamos na história da mulher com hemorragia. Note o que Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou. A fé tem algo que vê a cura. Alguns dirão: ora, pensava que fosse aquela unção, aquele poder, que saindo dele a curou. Sim, às vezes é assim, mas é a nossa fé que nos cura. Como a mulher obteve fé? Por qual razão ela teria fé nele, ou na unção com a qual ele estava ungido? Está escrito em Marcos, capítulo 5, versículo 27 a 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Jesus me disse: essa unção não funcionará com você, a não ser que você conte ao povo exatamente o que eu disse a você. Por que ele quer que eu conte aos leitores, aos ouvintes? Para vocês crerem nisso. Falou: conte às pessoas exatamente aquilo que eu lhe disse. Isso quer dizer, conte-lhes que eu falei com você, conte-lhes que eu coloquei o dedo da minha mão direita na palma de cada uma das mãos. Conte-lhe que a unção para a cura está nas suas mãos. O senso de humor de Jesus. E então ele sorriu. Ainda vejo como ele sorriu. E disse: no tocante à unção nas minhas mãos, a unção não está nos seus pés. Não mandei você impor os pés sobre ninguém. A unção não estará na sua cabeça. Não mandei você impor a cabeça em ninguém. A unção está nas suas mãos. E ele deu uma risadinha ao falar assim. Creio que ele tem um senso de humor. Você não acha? Sei que sim. Conte-lhe que eu lhe mandei dizer que se crerem naquilo, se crerem que você tem a unção e se aceitarem a unção, aquele poder fluirá das suas mãos para o corpo deles. Expulsará suas enfermidades ou a sua doença, ou levará a efeito uma cura naquelas pessoas. Note que dessa vez ele se referiu àquele poder, ao invés de chamá-lo de unção. Comecei a ministrar com aquela unção em janeiro de 1952. Estava realizando uma campanha em Port Arthur, estado de Texas, naqueles dias. Depois de ter pregado e feito o apelo, enviar as pessoas interessadas à sala de oração para receberem a salvação, ao passo que formava
as demais numa fila de oração para receberem a cura divina e a plenitude do Espírito Santo. Ficava numa cadeira na plataforma e impunha as mãos sobre elas, enquanto passava na minha frente. Gastava tempo com cada pessoa, falando com elas individualmente. Naqueles dias, tínhamos entre 25 a 50 pessoas por noite nas filas de oração, de modo que tínhamos tempo suficiente para isso. Certa noite, estava sentado na cadeira ministrando, quando de repente uma unção mais forte veio sobre mim. Podemos ter mais unção ou menos unção para ministrar a cura, para pregar ou para ocupar algum cargo. Aqui estamos falando a respeito de ministrar. Enquanto estava sentado naquela cadeira, tive a sensação de alguém ter jogado algo sobre mim. Senti com a totalidade do meu ser. Era como se alguém tivesse jogado um manto sobre os meus ombros. Eu vibrava por todas as partes da minha pessoa, no íntimo do meu espírito. Sabia disso. Sabia também que não duraria por muito tempo, porque eu não aguentaria fisicamente por muito tempo. De modo que pulei da plataforma e passei correndo pelas pessoas na fila da cura, tocando-as na testa de passagem. Fiquei tão assoberbado pelo Espírito que posteriormente foi necessário o pastor me contar o que fizera. Lembrava-me de ter começado a correr, mas não via nada, apesar de meus olhos terem ficado abertos. É difícil descrever as coisas espirituais. A unção comum. Toda pessoa tocada por mim cai sob o poder. Como pastor, só desfrutara de acontecimentos assim uma ou duas vezes. De repente, aquela unção cessou de pairar sobre mim. Olhei em derredor e vi toda aquela gente caída no chão. Voltei à plataforma, sentei-me e tratei do restante da fila da cura divina com a unção comum, conforme o chamo. Posteriormente, o pastor me contou que eu impusera as mãos em 34 pessoas. Falou, cerca de 17 delas vieram para a frente, a fim de receber o Espírito Santo. E aí ficaram deitadas no chão, falando em línguas. A maioria são membros da minha igreja. Isso me deixa atônito. Nunca vi coisa semelhante, porque alguns eram buscadores crônicos. Havia anos que estavam buscando o Espírito Santo. Nada de semelhante ocorreu de novo até setembro de 1954, quando preguei nos 3 cultos dominicais na primeira igreja do Evangelho Quadrangular em São José, na Califórnia. No fim do culto da manhã, ao despedir da congregação, falei: voltem à tarde. Vamos impor as mãos para os crentes receberem a plenitude do Espírito Santo e para os enfermos serem curados. Naquela tarde, mandamos as pessoas que queriam a plenitude do Espírito Santo ficarem de um lado e as que queriam a cura formarem fila separada. O pastor é um amigo no ministério. Estava ministrando juntamente comigo. No momento em que comecei a passar pela fila, veio sobre mim a unção de novo. Era como se alguém tivesse passado por mim correndo e jogando uma capa sobre mim. Sentia em todo o meu corpo, sabia de novo aguentá-la fisicamente. Por isso comecei a correr e a tocar nas pessoas com o dedo. Nem parei para tocar nelas com as mãos. Fiquei arrebatado naquela glória. E me contaram depois que toda pessoa tocada por mim caía. Em seguida, aquela unção levantou de sobre mim e não poderia ter aguentado mais. Aquela unção mais forte veio sobre mim 4 vezes nesses últimos anos. Em setembro de 1970, quando minha esposa e eu estávamos no estado de Nova York, o Senhor me ordenou a voltar para Tulsa e realizar um seminário. Nossos escritórios, naqueles tempos, ficavam no antigo prédio de escritório do irmão T.L. Walbers, em North Utica.
Lá dentro tínhamos uma capela pequena com 300 assentos e ali realizávamos seminários de vez em quando. O Senhor me mandou realizar um seminário de cura divina à noite e um seminário de oração em 11 a 18 de outubro de 1970. Ele disse: ensina sobre oração intercessória. Aquelas mensagens foram posteriormente transformadas em livro, O Cristão que Intercede. Aquela unção mais forte. O Senhor me disse que tinha de ensinar em cada culto. Chegando à noite da quarta-feira, ele disse: fale sobre os ministérios e as unções especiais. Relate sua experiência naquilo que falei há 20 anos, quando aparecia você. E em seguida imponha as mãos nas pessoas. E quando você lhe impôs as mãos, aquela unção mais forte que já veio sobre você 4 vezes nesses últimos 20 anos, virá para permanecer. Será um novo início para você. Entenda, você nunca realizou aquilo que deveria ter realizado no Ministério da Cura. A partir de então, sempre fiquei correndo, procurando acompanhar o ritmo daquilo que Deus está fazendo. Gasto todo o meu tempo e esforço na tentativa de acompanhar a velocidade dele. 6 semanas antes daquele seminário, em 1970, tive uma visão de pessoas caídas no chão em toda parte da frente daquele auditório pequeno, bem como lá na plataforma. Sabia o que aconteceria, mas não contei à viva alma. Não queria ser acusado de ter causado tal coisa, nem de ter influenciado de alguma maneira. Quando comecei a impor as mãos nas pessoas durante aquele seminário, começaram a cair por todos os lugares. A unção sobre mim era forte. Depois de ministrar naquela noite, fiquei cabaleando como um bêbado. Não podia entrar no meu automóvel nem sem ajuda, e muito menos dirigi-lo para casa. Foi necessário alguém dirigir o carro e me ajudar a sair dele. Ao chegar em casa, colocaram numa cama, cadeira reclinável, e levei mais 2 horas para voltar ao normal, ao ponto de poder levantar-me da cadeira e andar. Além disso, quando eu ministro aquela unção, digo às pessoas: não fale comigo. Isso porque se eu voltar à dimensão natural, mental, perderia a unção. Não quero, portanto, que as pessoas toquem, nem façam coisa alguma que me traga de volta à dimensão espiritual. Quero ser deixado a sós com Deus. Minha esposa e as pessoas que trabalham comigo nas cruzadas me contam a respeito de coisas que aconteceram na fila da cura divina, sem eu ter notado. Isso não quer dizer que eu fique inconsciente. Às vezes acontece coisa divertida e começo a rir. Mas se eu tivesse consciência disso e risse também, perderia a unção e voltaria para a dimensão natural. Sempre tenho certa medida daquela unção, sempre. E posso começar a falar a respeito e ela então se manifesta em grau menor ou maior. Frequentemente as palmas das minhas 2 mãos começarão a arder, tornando-se mais forte a unção. Posso fazer a unção vir sobre mim fortemente por meio de fazer certas coisas. Um pouco de jejum, um pouco mais de oração, esperar um pouco mais até ganhar uma resposta de Deus, embora nem sempre tenha tempo para isso. E assim passo ao outro pensamento. Descobri que quando tenho uma unção mais forte, sempre acontecem mais curas instantaneamente. Já tive muito sucesso no passado e continuo tendo ao ministrar aos cancerosos. Mas só algumas poucas pessoas e elas o recebem. A cura nem sempre ocorre instantaneamente, às vezes passam 3 ou até mesmo 10 dias antes de sentirem a diferença. Mas aquele poder acabou expulsando o câncer do corpo delas. A maioria das curas é paulatina, baseada em suas condições. O grau de poder de cura, que é administrado, o grau de fé, que põe em ação o poder administrado. Não importa o grande poder da minha unção. Se não tiver fé para acionar aquele poder, não haverá cura.
Podemos comprovar esse fato ao examinar Provérbios capítulo 4. Do versículo 20 ao 22 está escrito: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem as acha, e saúde para o seu corpo. Se você tiver uma boa Bíblia de referência, notará uma pequena cifra ou letra ao lado da palavra saúde. A nota marginal indicará que no hebraico original a palavra traduzida saúde representa a palavra remédio. Em outras palavras, Deus está dizendo: minhas palavras são remédio para o seu corpo. Você conhece algum remédio que cura mediante uma dose única? Não, ninguém conhece. Você não pode tampouco tomar uma única dose da palavra e sarar. Sei que está escrito que Ele enviou a sua palavra e os sarou. Mas Ele também disse: as minhas palavras são remédio. Explorando a dimensão do Espírito. Desde a primeira noite em que aquela unção veio sobre mim para permanecer, o potencial estava presente o tempo todo. Nunca, porém, tive outra vez aquela unção tão fortemente nesses últimos 13 anos. Uma outra vez recebi uma unção quase tão forte assim, mas naquela ocasião custou-me 2 horas para voltar ao estado natural. Não sei se você já teve alguma experiência no Espírito ou não, mas se eu já tiver muitas, eu posso lhe falar com a mais perfeita sinceridade. Quando vem aquela unção, quase ficamos com medo do ponto de vista natural, porque temos medo de não podermos voltar. Em agosto de 1982, a unção veio tão forte sobre mim na igreja de Fred Price, um centro cristão, em Inglewood, em Califórnia, que não conseguia falar uma única palavra em inglês. E não havia modo de voltar ao estado normal. Durante aquela experiência, pensava incessantemente: não conseguirei voltar. Fui tão longe que não poderei voltar. O que você quer dizer com voltar? Algumas pessoas me perguntam. Sei exatamente o que aconteceu com Enoque. Foi tão longe na dimensão do Espírito que não lhe era possível voltar. Quero voltar, de modo que não vou longe demais naquela outra dimensão. Hoje estamos explorando a dimensão do Espírito, aprendendo algumas coisas que devíamos ter sabido ontem. Nós temos, nos tempos modernos, os homens têm explorado o espaço exterior. Da primeira vez, no entanto, não chegaram até a Lua. Dificilmente saíram um pouco além da força da gravidade para atingir aquela dimensão nas tentativas iniciais. Por quê? Porque não sabiam o que existia lá fora. Não conheciam as regras e as leis que governavam o espaço exterior. Não sabiam se conseguiriam voltar ou não. Por isso, de início, quase nem saíram e olharam em redor. E depois saíram um pouquinho mais de cada vez. Finalmente fizeram a viagem inteira para a Lua e andaram sobre ela. Creio que existe um paralelo aqui, porque Daniel, há muitos anos, profetizou a respeito desses últimos dias. Escreveu: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4. A ciência realmente se multiplicou. Alguns entre nós já penetramos um pouco nas periferias do Espírito, mas não vamos muito longe. As pessoas ficaram batizadas com o Espírito Santo, falam em outras línguas e pensam: é a derradeira experiência. Não é assim, de jeito nenhum. Existem astronautas, homens e mulheres. Nós vamos realizar façanhas na dimensão do Espírito, enquanto eles realizam façanhas lá fora no espaço. Neste lugar, o Centro Rema de Treinamento Bíblico, vamos enviar homens do Espírito e mulheres do Espírito.